Eu tenho certeza que você já viu aqui no YouTube, na hora de pesquisar sobre vídeos sobre fundos imobiliários, que você viu a seguinte chamada: invista em fundos imobiliários com menos de R$ 10. Tenho certeza absoluta que você já viu isso. E na grande maioria dos casos, esses vídeos são apenas vídeos de chamariz, aqueles chamados clickbait. Porque na verdade, nenhum deles te explica o porquê e a origem dos rendimentos desses fundos e as armadilhas principalmente por trás desses fundos. E então nesse vídeo, pessoal, eu vou trazer para vocês os perigos de você investir apenas porque o fundo tem um preço barato. Fica comigo até o final. Para quem não me conhece, meu nome é Eric, eu sou entusiasta de fundos imobiliários, sou analista CNPI e aqui nesse canal você vai encontrar vídeos relacionados aos fundos imobiliários, a investimentos de uma maneira geral e à economia. Se os assuntos aqui te interessarem, considere se inscrever aqui no canal, vai me ajudar bastante a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Consegui já bater 300 inscritos no canal, vamos em frente. Pessoal, eu não sei se são características de investidores novatos, mas também eu já vi investidores mais casca-grossa fazer esse tipo de coisa. É comprar um ativo, investir em um ativo por causa do preço barato da cota, ou da ação, ou do fundo imobiliário. Ativos valendo menos de R$ 10 parece que atraem mais as pessoas. Porque normalmente são ativos que você investiu num ativo mais caro, digamos, com preço maior, e aí sobrou um valor, você vai lá e escolhe um ativo com menos de R$ 10 e acaba comprando. Isso aconteceu muito com OIBR e RBR, que eram ativos negociados a menos de R$ 1. Acontece muito com fundos imobiliários. Então parece que tem uma tara das pessoas de investir no preço barato, mas nem sempre o preço barato significa que o fundo é bom e que o fundo tá barato mesmo. Quer ver um jeito simples de explicar essa situação? O que vale mais? Uma nota de R$ 100 ou 10 notas de R$ 10? No final das contas, vale a mesma coisa. A questão é que, como eu falei anteriormente, dá a impressão que o fato de um ativo estar sendo negociado barato, com preço barato da cota, atrai mais as pessoas. E ao invés de investir, por exemplo, numa empresa ou num fundo imobiliário que custa entre 50 e R$ 100 e são ativos de excelente qualidade, as pessoas preferem investir em ativos baratos. Exatamente por causa eu vou conseguir comprar mais. Mas no final das contas, esse mais barato pode sair mais caro. Então, como o assunto aqui são fundos imobiliários, eu quero trazer a discussão aqui os fundos imobiliários base 10, que são aqueles fundos imobiliários que são negociados a cotas de R$ 10. E o principal deles é o MXRF, que é um dos maiores fundos da Bolsa. E se vocês procurarem no YouTube, o que vocês vão achar de vídeo falando, investi tanto no MXRF, quanto que eu tive de retorno, porque é um fundo barato. E eu não estou falando que o MXRF não seja um fundo bom. Inclusive eu tenho esse fundo, se vocês observarem aqui nesse vídeo onde eu mostro a minha carteira, eu mostro que eu tenho MXRF, porque eu entendo esse fundo, mas não é um fundo simples, é um fundo de papel bem complicado, ele trabalha com permutas financeiras, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre o MXRF para deixar bem claro para vocês isso, mas não é um fundo simples. Aliás, eu até considero que existem pares do MXRF com menos risco, pagando mais dividendos, mas eu gosto do portfólio do MXRF. Mas a grande maioria dos investidores investem nesse fundo exatamente por causa do valor da cota. Mas como vocês devem ter visto no título desse vídeo, o foco dele não é o MXRF, e sim o KIMP11, que é um fundo de desenvolvimento da Kinea. Não confundam com o Canip11, que é um fundo de papel da Kinea, que por sinal é um excelente fundo, mas o foco desse vídeo é o KIMP, KNPI11, que é um fundo de desenvolvimento da Kinea. Fundo de desenvolvimento, pessoal, eu vou fazer um vídeo melhor explicando o que são os fundos de desenvolvimento, mas o fundo de desenvolvimento ele é um fundo de tijolo, mas ele tem uma particularidade, ele não é aquele fundo que compra imóveis e aluga os imóveis para trabalhar com a renda dos inquilinos. O fundo de desenvolvimento, ele capta dinheiro, compra um terreno, constrói um prédio e vende o prédio. E aí ele passa o lucro para os cotistas.
É basicamente esse o funcionamento de um fundo de desenvolvimento. Então, por si só, a partir do momento que é um fundo de desenvolvimento, já é um fundo bem mais complexo de se avaliar do que um fundo de tijolo simplesmente. Então você observa a compra por causa apenas do valor do preço da cota, mas esquece que é um fundo de desenvolvimento. E por si só já é um fundo bem mais complexo de se analisar. Mas aí que começa o primeiro erro de se investir no valor da cota, pelo preço da cota. Porque as pessoas, normalmente, elas não leem relatório gerencial. Elas vão obter informações, principalmente em sites como Estados Invest ou Funds Explorer. Eu não estou falando que esses sites são ruins, tá, pessoal? Inclusive, eu mesmo uso. Só que esses sites, eles são apenas informativos. Eles só mostram os valores extraídos de algum lugar. No caso de relatório gerencial. Isso vale também para empresas. Os dados que é mostrado lá no Status Invest, das empresas, são os dados que são retirados dos demonstrativos de resultado. Então, não são analisados, não existe informação, não existe análise. É simplesmente o dado bruto. E as pessoas se baseiam por esse dado bruto para fazer o investimento, o que é o grande erro, principalmente em fundos imobiliários. Pois em fundos imobiliários a gente precisa ler o relatório gerencial. Até porque as informações e as análises do fundo imobiliário, elas só vão estar no relatório gerencial. Aí o que acontece, pessoal? Você vai lá no YouTube procurar sobre fundos imobiliários e vê lá a chamada fundo baratinho com menos de R$ 10 pagando excelentes dividendos. E aí o rapaz ou a moça do vídeo mostra a seguinte imagem. O fundo sendo negociado a R$ 10 por volta de R$ 10, pagando um dividend yield de 25% ao ano. Olha só, 25% ao ano, que o que dá mais ou menos 2% ao mês. É quase o que o Scarpa, o jogador do Palmeiras, tinha de prometido na pirâmide financeira que ele caiu, que era por volta de 2 a 5%. Aí a pessoa pensa, achei o meu fundo imobiliário. Por quê? É um fundo barato, pagando bons dividendos, e da Quineia, que é uma gestora extremamente conhecida no mercado. Então, fica mais fácil de eu mostrar para vocês no relatório gerencial. E a partir desse vídeo, pessoal, eu vou começar a mostrar mais relatórios gerenciais para vocês, para ficar mais fácil o entendimento do que dá nas análises em fundos imobiliários. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, o KIMP, ele tem esse ticker, né, o KIMP 11. Ele é um fundo imobiliário de participação em empreendimentos imobiliários, veja aqui, desenvolvidos pela Iven. Então, é um fundo de desenvolvimento, tá, pessoal? Então, como é que ele funciona? Ele faz o IPO, a oferta inicial, capta recursos para construir imóveis e vender. Se vocês observarem aqui embaixo dele, tem o portfólio dos imóveis. Aqui, ó, esses aqui são os imóveis que ele construiu para venda. Tá vendo? Tem algumas fotos dos imóveis. Então, o negócio dele basicamente é construir um imóvel, vender e repassar o valor para os cotistas. É pura e simples assim. Então, pessoal, é aí que começa a ficar mais complexa a avaliação de um fundo de desenvolvimento. Vamos supor o seguinte: o fundo foi lá e captou R$ 100 milhões para comprar um terreno e construir um imóvel. Ele foi lá construir um imóvel e gastou R$ 100 milhões. E vendeu esse imóvel por 120. Aí ele pegou todo esse dinheiro. Ele retira a parte dos custos do fundo, a taxa de administração do fundo, e repassa o restante para o cotista. Só que perceba, pessoal, desse valor que ele está repassando para o cotista, uma parte é o lucro da venda, que são aquela parte daqueles 20 milhões, e a outra parte é a própria devolução do dinheiro que você investiu. Ou seja, ele está amortizando o capital. E amortização nada mais é do que a devolução do valor principal. Vamos pensar no ao contrário para vocês entenderem que acho que fica mais fácil. Eu não sei aqui quem já fez um financiamento imobiliário ou financiamento ou um empréstimo. Grande parte das pessoas já deve ter feito algum empréstimo na vida. Quando você vai pagar o empréstimo, o valor da parcela ele é composto pelo uma parte do valor principal que você está pagando e uma parte de juros,
que é a remuneração do banco pelo empréstimo. Então, quando o banco está recebendo o dinheiro, ele está recebendo uma parte que é o próprio valor que ele emprestou, que é a amortização, mais o lucro e os juros desse empréstimo. No caso do fundo de desenvolvimento, na verdade é você que está fazendo o papel do banco, que é emprestar o dinheiro para ele construir. Então, na hora que ele estiver te pagando, ele vai te pagar uma parte que é a própria devolução do capital que você investiu, ou seja, ele está amortizando o empréstimo que você fez para ele e a parte do lucro. Então, para a gente, eu gosto sempre de trazer exemplos para vocês aqui. Vamos imaginar a seguinte situação: um fundo XPTO qualquer, ele de desenvolvimento, ele faz o IPO dele e capta 500 milhões de reais. E para captar esses 500 milhões, ele emitiu 50 milhões de cotas. Ou seja, se a gente pegar 500 milhões e dividir por 50 milhões, vai dar 10 reais por cota. Eu trouxe esse valor 10 reais por cota para ficar muito parecido com o caso do KIMP 11. Então ele pegou esse dinheiro e usou para comprar terrenos, e construir imóveis para poder vender e repassar para os cotistas. Num certo momento, ele vende um imóvel por 150 milhões de reais. Aí ele vai apurar o resultado e nesse imóvel ele usou 100 milhões de reais daqueles 500 que ele captou. Então, o fundo ele fica com as taxas dele, a taxa de performance, a taxa administrativa, o lucro óbvio do fundo, né, um pouquinho do pagamento da gestão, e repassa o restante todo para os cotistas. Eu vou tirar da conta essas taxas de performance e administração, como se o fundo não estivesse ficando com nada, para vocês poderem entender a dinâmica do pagamento, tá, pessoal? Mas lembre-se sempre que o fundo ele tira a parte de administração e a parte da taxa de performance do fundo. Então, então, vamos pensar o seguinte, voltando. Ele vendeu o imóvel por 150, só que ele gastou 100 milhões. Lembrando, pessoal, o fundo ele tinha 50 milhões de cotas. Então, desses 150 milhões, se ele for pagar para os cotistas, o total vai dar 3 reais por cota. Basta dividir os 150 milhões por 50 milhões. Aí você pode pensar, nossa senhora, um fundo está pagando, eu investi 10 reais, ele está me pagando 3 reais por cota? Olha que coisa, eu comprei por 10 reais a cota e ele está me pagando 3, olha que coisa absurda. Só que pensa só, pessoal, desses 3 reais, somente os 50 milhões, se lembra, ele vendeu por 150, só que gastou 100. Então, 50 reais, 50 milhões, de fato é o lucro da operação, lucro da venda. Então, se a gente pegar os 50 milhões e dividir por 50 milhões de cotas, então daqueles 3 reais, 1 real que é de fato o lucro. Os outros 2 reais, que são os 100 milhões que de fato foi o dinheiro que você já tinha emprestado para ele, que os cotistas tinham emprestado para ele, então ele está te devolvendo como amortização. Então, os 3 reais de pagamento dessa venda desse imóvel, 1 real apenas é referente ao lucro da operação. E os outros 2 reais é nada mais, nada menos que a devolução daquilo que você investiu. Aí, pessoal, entra uma outra particularidade de fundo de desenvolvimento, que é o fundo ter prazo de validade. Vejam só no caso do CAIMP, ele tem 6 anos de prazo. Ou seja, ele captou aquele dinheiro no início para construir imóveis e a ideia é construir os imóveis em prazo de 6 anos, terminar com o fundo. Então, como o fundo tem 6 anos de prazo de validade, como eu mostrei, o que isso significa na prática? Que com o passar do tempo, a tendência é ele ir vendendo os imóveis e te repassando o lucro e te devolvendo aquilo que você investiu. É como se o banco tivesse te emprestando dinheiro e você estivesse pagando o banco. Uma hora você vai quitar o empréstimo. E o banco vai receber o dinheiro de volta, mais o lucro dele, que são os juros. Nesse caso, você vai receber o seu dinheiro de volta, mais o lucro que é o pedaço da venda, o lucro da venda dos imóveis. Então, como o fundo tem um prazo de validade, vai chegar um momento que o fundo vai encerrar amortizando todo o valor investido, todos aqueles 500 milhões, como se fosse o exemplo que eu usei. Então, voltando aqui para o RG, para o relatório gerencial. Se a gente pegar aqui embaixo esse valor de cota que ele fala aqui,
Ó, ele pagou 69 centavos em fevereiro. Então, se você pagou 10,45 na cota e recebeu 70 centavos de dividendos no mês, significa que você está recebendo 7% ao mês. Só que, na verdade, pessoal, vocês já entenderam que esse valor não é de lucro, não é de rendimento que você está tendo. Na verdade, uma parte dele é devolução do capital que você investiu e a outra parte é o lucro. E no relatório gerencial isso está escrito. Se a gente pegar aqui em cima, olha só, ele mostra aqui, ó, que o rendimento referente a 31 do 1, 59% do capital, do valor recebido, é referente ao principal. E 41% a rendimento, ou seja, é o 41% que te interessa. Porque os outros 59% é basicamente a devolução do que você investiu. Então isso dá, pessoal, olha só, devolução de 110% do total captado. Ou seja, você teve 10% apenas de lucro. Então, do jeito que está aparecendo, se você sem analisar isso, é como se você estivesse tendo um retorno de 110%, mas na verdade você está tendo um retorno de 10%. E isso, pessoal, está escrito no relatório gerencial, por isso que é importante demais ler o relatório. E aí tem um ponto que o relatório mostra, que é a tabela de sensibilidade, que é essa daqui, ó. O que a tabela de sensibilidade mostra? Que é essa tabela aqui. Ela mostra que se você investir, comprar o valor de uma cota num determinado valor, você vai ter um retorno X esperado. Então, olha só, pessoal, se você investir a cota a 6,81, você vai ter um retorno de IPCA mais 13,65, ou seja, valor ok, um rendimento interessante. Se você tiver 6,80 pagar por 6,82, seu retorno já cai um pouco, já cai para 12,64. Então, nessa faixa até 6,87, você vai ter um retorno interessante IPCA mais 7, por exemplo. Agora, veja só, se você investiu nesse fundo no fechamento da cota do dia 31 de janeiro a 8,10, você vai ter um retorno de menos 76%. Imagina você investindo a R$ 10,45. Esse retorno vai ser negativo passando de 100%. E como eu mostrei lá em cima, que esse fundo ele tem prazo de validades, como tem prazo de validade de 6 anos, você não vai recuperar o seu dinheiro. Simples assim. Você está investindo num fundo porque ele é barato, mas você não vai recuperar o seu investimento, você não vai ter retorno. Ou seja, na verdade você vai estar perdendo dinheiro. E certamente, pessoal, esse fundo ele vai cair de preço em algum momento nesses dias, nesses próximos meses. Vejam só a dinâmica de preço desse fundo. Eu entro aqui no site do fundamentei.com, que aliás eu recomendo muito que vocês, quem investe, assim, para mim é o melhor site de análise, ele é pago. Eu não estou recebendo nada para estar mostrando aqui, pessoal, mas é que eu gosto bastante desse fundo, desse site. É o único site que eu assino, para falar a verdade. E se vocês pegarem aqui, pessoal, a dinâmica de preço deles, olha só que absurdo. Ele vai oscilando, tem uma hora que ele chega olha só, ele chegou no dia 21/9/2012 a R$ 11. No dia seguinte caiu para R$ 6,49. Olha só a dinâmica dele, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, provavelmente, pessoal, essas pessoas que compraram o fundo aqui em cima são as pessoas que não leem relatório gerencial, e eu sei que vocês não são assim. Eu sei que vocês, a partir desse vídeo, vão começar a ler relatório gerencial de todos os fundos que vocês investem. Então percebam, pessoal, que para mim seria muito mais fácil, eu teria muito mais cliques e muito mais retornos se eu chegasse e colocasse o seguinte título do meu vídeo. Invista com menos de R$ 10 no fundo Canimp 11 e receba 22% de dividendo ao ano. Tenho certeza que ia chover clique nesse vídeo. Só que o meu objetivo aqui, pessoal, não é esse. O meu objetivo é ao contrário, é ensinar vocês a tomar as melhores decisões. Porque eu sei o quanto é difícil a gente ganhar o nosso dinheiro, eu sei o quanto que a gente precisa trabalhar para a gente poder investir e ter um futuro melhor para nós e para nossa família. Então o meu objetivo aqui, pessoal, vocês não vão ver chamada de vídeo onde eu vou ensinar, mostrar coisas para vocês que não são a realidade. O meu objetivo aqui é ensinar vocês. Então, pessoal, encerro aqui esse vídeo.
mostrando para vocês a importância de não investir em fundo imobiliário apenas pelo valor da cota, pelo preço da cota. Espero que vocês tenham gostado. Vejam que cada dia, cada vídeo que passa, eu vou melhorando. Vocês vejam que a imagem já do vídeo está melhorando, porque eu consegui acertar aqui no programa. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam aqui no canal, compartilhe com os amigos. Eu quero ver esse canal chegando a mil inscritos daqui 2 meses, hein, pessoal? Conto com vocês. Então até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado.